pessoal, tudo bem? Então chegamos aqui ao o que o John Stott intitulou de O Justo Juízo de Deus, né? Ele começa falando que assim, o livro de Apocalipse, apesar de narrar uma série de conflitos, ele é um livro sobre a vitória de Jesus. A vitória de Deus é certa, né? Apesar de toda a discussão que tem em cima desse livro, apesar de todas aquelas questões que a gente tem teológicas envolvidas, o livro de Apocalipse é um livro sobre esperança. É um livro onde entendemos que a vitória de Deus é certa. Então, nós vamos falar hoje sobre, como eu disse, o justo juízo de Deus. No primeiro dia, John Stott ele traz as 7 trombetas. Apocalipse 8:2 vai dizer: Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Nesse primeiro dia, John Stott ele fala que, de acordo com a interpretação que ele está utilizando, as 7 trombetas e os 7 selos, eles são do mesmo período, né? Entre as duas vindas de Cristo, só que de perspectivas diferentes, né? E aí ele fala que as trombetas, elas têm o objetivo de advertir, né? Então, advertir do juízo de Deus e advertir as pessoas, chamá-las para o arrependimento, né? Ele cita ali o Antigo Testamento, ele fala em Ezequiel 33:3, que diz assim: E se, ao ver que o inimigo se aproxima, esse atalaia tocar a trombeta e avisar o povo, né? A partir disso, o povo era responsável por suas reações, mas o objetivo das trombetas era advertir o povo, né? Era avisar o povo do perigo iminente, né? E após isso, veio um anjo até João, que se parecia muito com Jesus, e dá a ele um pequeno livro para que ele coma, né? Para ali assimilar o conteúdo. Esse livro ele traz o Evangelho, e João ele percebe ali a doçura do Evangelho se tornar amarga para aqueles que o rejeitam, né? E aí, seguindo, você vai ter 2 testemunhas ali que foram dadas ali o poder de proclamar o Evangelho. Então elas são ali perseguidas e mortas. E aí, interessante da gente entender aqui é que antes do Evangelho ser uma boa notícia, ele é uma má notícia, né? Antes de eu entender a graça, entender o que é esse sacrifício de Jesus por mim, eu preciso entender que eu sou pecador. Eu preciso entender que eu falhei com Deus, que eu de fato mereço um inferno. E aqui John Stott ele faz bem esse entrelaço, vamos dizer assim, entre o advertir da trombeta e a boa notícia do Evangelho. Ele fala que a má notícia, ou a notícia negativa das trombetas, da advertência, ela é completada pela boa notícia do Evangelho. No próximo dia, o John Stott ele traz ali o dragão e seus aliados. Apocalipse 12:11 vai dizer o seguinte: Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Na visão da abertura de Apocalipse 12, a gente vai ter 3 personagens ali centrais, que é o dragão, a mulher grávida e a criança, né? O dragão ele claramente é o diabo. A mulher grávida é Israel e a criança é o Messias, né? Ali a gente pode ver que o dragão ele está querendo ali devorar a criança, só que aí quando ela nasce, Deus arrebata ela, né? E a mulher foge para o deserto. E aí 3 personagens mais aparecem nesse tempo.
né? Que são os três aliados ali do dragão. O primeiro é a besta que sai do mar, o segundo é a besta que sai da terra e o terceiro é a Babilônia, que é a prostituta. A besta que sai do mar, interessante, na verdade os três, né? Eles representam Roma, a cidade e o império de Roma, né? A besta que sai do mar ali representa o poder perseguidor de Roma. Ali a questão aí da perseguição mesmo, né, de Roma. E é interessante porque para o povo de Israel o mar era algo tenebroso, né? Então perceber um monstro saindo do mar, então é uma visão realmente aterrorizante. A segunda besta que sai da terra, né, ela representa ali o poder idólatra de Roma. Então, principalmente ali no culto ao imperador, né, ele faz uma referência ali ao culto ao imperador e, na verdade, essa besta ela não age sozinha, né, ela aponta para outra, né, a ideia ali é reverenciar a primeira besta, né, e por fim, a prostituta, né, a Babilônia, o John Stott diz que ela tem a influência corruptora, né, a ideia de que levar as nações ali à prostituição, né? E o Stott ele também faz um paralelo bem interessante entre essas questões de hoje, né? Ele fala que esses três aliados de Satanás eles não estão ativos só lá no Apocalipse, só no final, mas também hoje eles estão ativos, né? A gente pode ver que uma analogia, claro. A gente pode ver ali principalmente a questão da perseguição, que tem acontecido bastante, né, com relação à igreja, também a questão intelectual, que ele chama, né, os falsos ensinos, e, por fim, a questão moral, a corrupção, né, que esses três males têm atacado e tentado afligir a igreja durante quase todo ali o tempo dela, né? Então, esse foi aí o segundo dia. O terceiro dia, ele fala do cordeiro e os 144.000, né? E ele diz em Apocalipse 14, verso 1, diz: Então olhei e diante de mim estava o cordeiro, em pé sobre o monte Sião, e com ele estavam 140.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do Pai. Aqui o John Stott ele faz um contraste bem interessante, né? Ele diz que é muito gritante assim o contraste que existe entre o capítulo 13 de Apocalipse e o capítulo 14, né? Aí ele diz aqui que é um alívio sair do diabo e de sua besta, cujo habitat é o mar ingovernável, para o cordeiro que está na terra, firme e santa, da perseguição e da ameaça do martírio para a segurança do monte Sião, e da incompletude do número 666 para a completude dos 144.000. Então há um contraste marcante aqui entre todas aquelas situações ruins que estavam passando no capítulo 13 para agora a segurança do monte Sião em Jesus, né? E aí, agora certos da segurança do povo de Deus, né? Então podemos agora ouvir sobre aquilo que os três anjos trazem, né? E é claro, no ministério deles, a convicção de que chegou a hora do juízo de Deus, né? Ali, João descreve que o juízo de Deus é como se fosse uma colheita, né? Onde Cristo é o ceifeiro e ele vem para destruir todo vestígio de maldade, né? É interessante que aqui antes de João trazer ali a ira de Deus, né, 7 taças da ira de Deus, ele faz uma analogia bem interessante com o êxodo e a redenção em Jesus, né, onde
o povo ali ao lado do Mar Vermelho, celebrando ali a vitória sobre o faraó, sobre os egípcios. Agora o povo de Deus está reunido, cantando com harpas ali a vitória do Cordeiro, né? E é incrível como isso nos traz a esperança, né, nesse tempo. A gente não precisa temer o juízo de Deus. Jesus levou sobre si a ira que era para todo o povo de Deus. E não precisa temer essas taças, essa ira de Deus, porque todo aquele que crê já está salvo, né? Então, é muito interessante, né, essa forma de João trazer, né, ali essa analogia entre a saída do povo do Egito e também a redenção que há em Cristo Jesus. Agora, indo para o próximo dia, né, agora são as 7 taças da ira de Deus, né? Apocalipse 16:1 diz assim: Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: Vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, né? John Stott diz que para que a gente entenda esses 2 capítulos, 15 e 16 de Apocalipse, 2 expressões a gente tem que ter em mente. A primeira delas é se completa a ira de Deus, e a segunda é está feito. Então, vai ter um paralelismo ali com o está consumado de Jesus na cruz, né? A ideia é que agora o derramar da ira de Deus, de fato, agora está feito, está completo. Os 2 últimos sinais de julgamento, né, que era os selos e as trombetas, eles foram parciais. Agora, as taças da ira de Deus, de fato, são o seu julgamento. Agora, o que Stott traz aqui é uma coisa bem interessante. Ele diz assim: os olhos da fé veem no abrir dos selos a vontade permissiva de Deus, no soar das trombetas o propósito reformador de Deus, e no derramar das taças a justiça retributiva de Deus. Então, nesse último, então de fato Deus executa juízo, não é? De fato ali o seu juízo está sendo executado. E ele começa, as primeiras 4 taças são direcionadas na sequência, né? Sobre a terra, a água doce, o mar e o sol. O John Stott também faz uma relação aqui com essa questão da sensibilidade que a gente tem hoje com o meio ambiente, né? De cuidar ali da camada de ozônio, né? Para que a gente não acabe tendo problemas aqui, que são do efeito estufa e tudo mais, né? E aí ele traz agora aqui a questão da 5ª taça, que é mergulhar o reino da besta na escuridão. Uma coisa interessante aqui é que mesmo assim, as pessoas não se arrependeram, né? A semelhança de Faraó, eles endureceram o próprio coração. A 6ª taça é derramada sobre o rio Eufrates, simbolizando as forças anti-Deus reunidas para lutarem ali com Jesus. E aí John Stott, ele fala aqui para que o povo de Deus não fique indevidamente alarmado com essa batalha, né, que está acontecendo, ouve-se Jesus ali bradando, né, eis que venho como ladrão, para que o povo ficasse ali preparado, né. E ele também diz que essa batalha, ela não é literal, né, ela é uma batalha que simboliza essa batalha final entre Cristo e o dragão, né? entre o Cordeiro e o dragão, entre Cristo e o Anticristo, né? E aí ele termina dizendo assim: assim como as sequências dos selos das trombetas terminam no clímax da parousia, a sequência das taças também se encerra.
Cristo vem em poder e glória para desbaratar e destruir as forças do mal. Nossa, isso é fantástico, essa é a nossa esperança. Cristo vem, de fato, para destruir as forças do mal. Agora, para o nosso próximo dia, a identificação e a destruição da Babilônia. Apocalipse 14:8 diz o seguinte: um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. John Stott diz que até o capítulo 17 você não tem uma identificação muito clara do que significa a Babilônia, né? Só que aí no capítulo 17 escancara e nós então entendemos o que simboliza a Babilônia, né? Enquanto no capítulo 18 você vai ter ali relatos vívidos da destruição, né, da Babilônia. E aí o anjo voluntariamente explica para João o que é essa Babilônia. Ele mostrou a prostituta, né, ali sentada na besta escarlate, que foi a que saiu do mar, né? É interessante que o Stott ele traz aqui uma frase do Richard Bauckham, que diz: a civilização romana, com uma influência corruptora, ou seja, a prostituta, cavalga nas costas do poder militar romano, que era o poder de perseguição, né? E a mulher ali, ela estava já embriagada com o sangue dos mártires. Então o anjo explica para João o que é essa Babilônia. Diz assim no capítulo 17, verso 18: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra, né? E aí a identificação da Babilônia foi revelada, né? Essa grande cidade que fez ali as nações de fato beberem do cálice ali da prostituição. E aí o John Stott diz que 3 grupos são destacados aqui lamentando a queda da Babilônia já no capítulo 18. O primeiro são os reis, os negociantes e os marinheiros do mundo. E aí o capítulo 18 termina com um misto entre celebração e lamento. A celebração da justiça de Deus, né, sobre a prostituição, sobre a Babilônia, enquanto o lamento do desaparecimento dos bons aspectos da cultura, saber a música, a habilidade dos artífices e coisas assim, né? E uma coisa bem interessante que me veio é que é o seguinte, né? Enquanto o povo de Deus celebra a destruição da Babilônia, a vitória e a justiça de Deus sobre o pecado, né? Os reis, os marinheiros, né, do mundo ali, os negociantes, eles lamentam porque eles se corromperam, eles se deram, né, eles foram ali de fato contaminados pela Babilônia. E aí o meu questionamento para nós aqui é: quem deles nós somos, né? Será que nós vamos estar de fato alegres e celebrando ali o juízo de Deus, ou será que a gente vai estar se lamentando, né? É algo para se colocar. A Bíblia sempre nos instrui a fazer uma autoavaliação de nós mesmos. Isso foi meio redundante, mas tudo bem. Mas onde é que nós estamos? A quem pertencemos? Será que a gente pertence a Jesus, ao povo de Deus, ou será que a gente vai ser um desses povos aí que se lamentam porque Deus executou o juízo dele, né? E aí o Stott termina esse dia dizendo assim: no primeiro século, Babilônia era Roma, mas Babilônia floresceu por toda a história e por todo o mundo. Babilônia é o estilo de vida vão. Seu perfil pode ser facilmente traçado a partir desse capítulo: idolatria, imoralidade, extravagância, feitiçaria, tirania. O urgente chamado ainda convoca o povo de Deus a fugir dela a fim de evitar contaminação. Nós não podemos nos deixar que o pecado
contamine o nosso relacionamento com Deus. A gente não pode deixar que o pecado contamine as nossas ações. Nós somos povo de Deus, comprado por Ele por alto preço, pelo preço que Jesus pagou na cruz. E aí, encaminhando aí para o penúltimo dia, diz assim, o título é O Cavaleiro sobre o Cavalo Branco. Apocalipse 19:11 diz assim: Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. E aí, mais uma vez, o John Stott traz aqui o contraste, não é? Enquanto você vai ter ali no final do capítulo 18 a destruição, a queda da Babilônia, você vai ter agora os brados de aleluia no capítulo 19, né? E esses brados, o Stott diz que a razão disso para essa convocação de louvor a Deus foi a justiça de seu juízo e a supremacia de seu reinado. Então eles estão ali louvando a justiça de Deus. Além disso, também é a oposição, né? O contraste também entre a destruição da Babilônia e a hora do casamento do Cordeiro com a sua noiva. João viu ali o céu aberto e diante dele um cavalo branco, cujo cavaleiro usava muitas coroas, né? Simbolizando ali a autoridade universal de Jesus. Além do que também seu manto estava tingido com sangue, né? Trazendo e remetendo de novo a morte sacrificial de Jesus na cruz pelo seu povo. Né? Jesus recebe ali o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aí, espera-se, né, que a batalha final aconteça. Né? De um lado você vai ter o exército celestial com Jesus, do outro o exército do diabo. No entanto, nada acontece. Mas por que nada acontece? Porque a vitória já foi conquistada na cruz, não é? A vitória de Jesus já foi conquistada na sua morte e ressurreição. As forças do mal são destruídas agora em ordem oposta a que foram apresentadas, né? Primeiro foi a Babilônia, e aí agora você vai ter a besta do mar, né? O poder perseguidor, e a besta da terra, que é o falso profeta, né? Responsável ali por persuadir as pessoas a adorar o imperador ou a sua estátua. E ambas foram lançadas no lago de fogo. É interessante porque, assim, fazendo aqui esse devocional, né, a gente pensando nessa questão do Apocalipse, que é uma coisa que muitas vezes a gente evita tanto pensar, primeiro pela dificuldade que tem nesse livro, só que é incrível, é magnífico a gente poder imaginar essa cena, sabe? Onde Jesus, ele já é o vencedor, mas se torna visível isso, né? Se torna, de fato, ali visível mesmo, né? Acho que a palavra seria essa. E aí, o nosso último dia é o destino de Satanás. Diz assim, o diabo foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Apocalipse 20:10. E aí João divide isso aqui em 3 partes, né? Ele diz que o capítulo 20 de Apocalipse divide em 3 partes. Tem o milênio, né? Onde você vai ter as controvérsias, né? A batalha final e o justo juízo. Primeiro ele fala do milênio, né, que é mencionado 6 vezes, com referências diferentes. John Stott diz, né, que esse milênio sendo um tempo presente, né, que o diabo ele está amarrado em relação às nações, né, porque é estranho, né, porque como assim tempo presente, né, diz que o milênio vai ser um tempo onde o diabo está amarrado, né, ele diz que o diabo está amarrado em relação às nações e por isso há um grande número de convertidos, né? E essa é a primeira parte,
que John Stott coloca. A segunda parte é a batalha final, né? Satanás é liberto e ele engana ali os povos hostis para serem hostis contra a igreja. Só que aí, né, sem querer dar spoiler, Jesus vai lá e intervém e lança o diabo no lago de fogo junto com o falso profeta, né, onde ficará para sempre, né? E por fim, agora com o dragão e as bestas e as prostitutas e a prostituta já destruídos, chegou a hora do juízo das pessoas, né? Aqui o John Stott, né, fala que João afirma no capítulo 20, verso 12: os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Aqui uma coisa para deixar bem claro é que aqui ele não está enfatizando uma salvação por obras, né? As obras, na verdade, evidenciam aquilo que está no nosso coração. A salvação é por meio da fé em Jesus, né? Somente. Essa é a salvação. Só que aí a maneira como Deus julga, ele vai julgar também de acordo com as nossas obras, né? No caso, os crentes serão recompensados por aquilo que fizeram, enquanto as pessoas que não são crentes serão ali julgadas e condenadas por aquilo que fizeram, né? E isso nos traz o pensamento de o que é que eu tenho feito com a salvação que Jesus me deu, o que é que eu tenho feito com isso, né? De que maneira eu tenho vivido, de que forma que eu tenho levado a minha vida, né? A gente vê isso nos sermões do pastor, nos sermões do Kevin ali, de que maneira eu tenho vivido a minha vida cristã, né? A gente sabe que, lógico, que em primeiro lugar, para agradar a Jesus, viver uma vida que de fato honre e glorifique a Ele, mas nós também seremos recompensados ali no final, né? Então, de que forma a gente tem vivido essa vida? De que forma a gente tem de fato andado com Jesus? Será que de uma maneira irresponsável, de uma maneira onde eu não me importo com se eu agrado ou não a Jesus, se eu peco ou não, ou será que eu tenho de fato vivido uma vida que honra e glorifica ao Senhor, né? Fica aí, eu acho que esse último questionamento resume tudo que a gente falou aqui, porque a vitória é certa, sim, que Jesus vai voltar, ele já venceu, ele não vai vencer ainda, ele já venceu. E é certo de que ele vai voltar e ele vai nos buscar para estar com ele onde ele estiver. Ele prometeu. Amém? Deus abençoe.